Aí acabou que foi a época que Deus ele me deu uma visão. Eu chegava no cemitério, dentro do Irajá. Eu ia de encontro com uma cova. A cova estava fechando, eu tentava abrir aquela cova e sair, mas eu não conseguia. Ela fechou, muita rapidez. Aí Deus tinha mostrado o que era o falecimento do meu filho. Sendo que Deus é tão misericordioso, que quando meu filho ele chegou a falecer, eu sempre falava para ele que quando ele era menor, eu ainda fui lá para ver se resgatava ele do narcotráfico. Mas ele não queria, estava com aquele poder e sabe que a gente não pode estar entendendo muito, porque o lugar é pesado. Aí o que aconteceu? Eu sempre falava para ele, meu filho, no teu momento mais difícil, lembra de Jesus. Você caminhou, lembra de Jesus. Aí passou o tempo, eles morreram pedindo perdão, ajoelhado. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos ao seu Pod Cristão. Isso mesmo, aqui a sua casa de testemunho, aqui nós ouvimos palavras de Deus, aqui nós saímos mais convertidos, muito mais cheios de fé, porque nesse lugar tem sentado homens e mulheres de Deus para falar as coisas maravilhosas que o Senhor fez na vida deles. E você vai sair hoje impactado com o testemunho do nosso amado convidado, que você com certeza já está vendo aí na sua telinha. Eu vou ler aqui para vocês os dados do irmão, melhor, pastor, que está aqui conosco. Estamos com pastor Arnaldo Cardoso, ele é natural de São Luís do Maranhão, mas ele já é carioca, gente. Há 29 anos, ele mora aqui em Rio de Janeiro, porque não sei se eu já disse, eu acho que não nesse episódio, nós estamos gravando aqui o Pod Cristão diretamente da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Como eu ia falando, o nosso convidado, pastor Arnaldo, 29 anos, carioca e maranhense de coração de nascimento, ele é pai de 3 filhos, o Aleph, a Eichlen e a Cleitiane. Um abraço aí para os 3 filhos do nosso amado pastor Arnaldo. O pastor Arnaldo, ele também congrega aqui no Rio de Janeiro, na ADCIM. A ADCIM, que é a Assembleia de Deus, pertence, né, pastor, ao Ministério Assembleia de Deus em Cidade Nova. E aí ele é pastoreado pelo pastor Isaías Domingos. Grande abraço para Santa Grey do Senhor, e temos aqui a honra de receber a ovelha do pastor Isaías Domingos, o pastor Arnaldo. Pastor, muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Bem-vindo, pastor. Graça e paz para todos. É uma honra participar desse Pod Cristão. Fui convidado aqui através da minha amiga diaconisa Rosimel, através do meu testemunho de vida. E eu conheci essa pessoa maravilhosa que é a pastora Rosana Bastos, uma bênção de Deus. E estou muito feliz por estar nesse momento aqui para edificar muitas vidas, porque eu sou um milagre de Deus. Deus fez um milagre muito grande na minha vida. E eu queria compartilhar com todos o meu testemunho de experiência na minha caminhada com Cristo desde o meu início. E só tenho a agradecer a Deus de tudo que Ele fez na minha vida e o que Ele está fazendo ainda vai fazer. E o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer muito mais na sua. Só você crer e abraçar esse Deus com todo amor e carinho. Amém, glória a Deus, bem-vindo, pastor. E você que está aí nos assistindo na sua televisão, no seu smartphone, você que está aí com seu fonezinho de ouvido, não saia daqui. Eu sei que esse testemunho te encontrou. Deus vai falar o teu coração, Deus vai edificar a tua vida, então não sai daqui, porque Deus tem grandes coisas para fazer através do que o Filho dele vai falar aqui hoje nesse podcast. Amém? Pastor,
quero fazer aqui essa perguntinha, que é uma pergunta que a gente faz sempre aqui no nosso programa, e que para que as pessoas que estão em casa possam entender melhor a nossa história, a gente sempre começa pelas raízes. Eu digo que começa ali pelo nosso Gênesis. Então, gostaria de saber, pastor, como foi o pastor Arnaldo na infância? Na infância, eu tive uma infância muito triste. Eu não tive uma infância de qualquer menino que cresceu saudavelmente, porque eu cresci em um lar que funcionava à base da violência. Tinha um pai que usava drogas. Graças a Deus, ele, antes de morrer, aceitou Jesus e está na glória com Deus. E que também era violento no lar. Na época, a gente era criança. E a violência no lar me fez eu conhecer outras coisas. Eu tinha sonho de ser jogador de futebol, jogava uma boa pelada, jogava bem. Mas só que a circunstância da violência dentro do lar me levou para outros rumos. Porque o meu pai, ainda de ser violento na época, ele nos espancava quando estava indignado que ele usava droga, na época que era maconha, e jogava. E jogava jogos de azar, de baralho, e quando ele perdia, eu via que ele queria descarregar na gente. Então, o que a gente fazia? A gente era tudo pequeno, às vezes dormia na rua para não ser espancado em casa. E esse negócio de dormir na rua foi gerando em nós pequenos crimes. E a gente, quando na época não tinha, às vezes, uma boa roupa, chegava nos quintais, furtava a roupa de um, de outro, e de manhã cedo furtava pão na padaria, essas coisas. Então o mal foi nos pegando gradativamente, sem a gente perceber. Então foi uma infância de muito sofrimento. Mas eu dou graças a Deus que no meio das trevas me achou e me transformou numa pessoa que eu sou hoje. Graças ao Senhor Deus e ao Espírito Santo, que sou hoje bem visto por todo e não sou visto como uma ameaça. Mas a minha infância, eu queria ter uma infância como outros meninos tinham. Eu queria ter uma infância como os outros que iam para a escola, os pais levavam para a escola. Eu não tinha isso. Até para aprender a ler foi uma luta. Mas Jesus Cristo, a mão dele foi comigo e eu cresci, entrei no mundo do crime, saí do mundo do crime que tinha 24, 23 anos, não quis mais aquilo, me tornei um cidadão trabalhador, sem ser mais uma ameaça para a sociedade. Mas só que o tempo foi passando, eu me tornei ainda escravo das drogas. Eu passei a usar droga desde os 10 anos de idade, que a gente, quando a gente era espancado, com medo de ser espancado, a gente dormia numa oficina numa oficina mecânica dos pessoal lá, e a gente começava a cheirar as colas e as tintas, aquelas tintas verniz. Então a gente já começou a sentir a alucinação das drogas. Então o mal ele começou a nos escravizar de maneira tão grande que para mim sair desse mal foi só o milagre de Deus. Pastor, só lhe cortando aqui rapidinho, o senhor falou que a sua vida começou no crime, na verdade, pela situação da sua casa. Era um lar disfuncional, o seu pai era um jogador, era, né, uma pessoa também que consumia maconha, que a gente sabe que é uma droga, e para fugir, no caso das surras do seu pai, o senhor ia para a rua, e aí o senhor se envolveu nesse mundo errado, como a gente fala. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho mais de como foi as suas saídas. Foi assim de vez ou o senhor foi indo aos poucos? E como o senhor chegou aqui no Rio de Janeiro, porque o senhor tem 29 anos aqui, foi fugindo de lá? Não. Eu vim para cá porque eu conheci a minha ex-esposa, e que me ajudou muito. Ela veio para cá, para o Rio de Janeiro, e mandou me buscar. Aí
Quando ela mandou me buscar, eu tive a oportunidade De sair de lá do Maranhão. de sair de São Luís do Maranhão, porque talvez eu não estava mais nem vivo se eu estivesse lá. E Deus, ele tinha uma... Como Deus tinha uma chamada na minha vida, e antes de me tornar cristão, eu tive uma oportunidade de ler a Bíblia, e ali conheci Deus, sem ainda conhecer o Evangelho, através da leitura bíblica, eu botei algo no meu coração, de falar, eu não vou morrer sem conhecer Jesus, porque eu fiquei maravilhado quando eu comecei a ver as passagens de Paulo. Quando eu comecei a ver a passagem de Paulo, no meu coração, eu cheguei a falar e disse assim, eu queria ser igual um homem desse. Esse homem trabalhou muito para Jesus. Como esse homem trabalhou para Deus, eu queria ser igual um homem desse. E eu botei isso no meu coração, que não morreria sem conhecer Jesus. Na época que muitos amigos meus chegaram a falecer, a morrer, porque quem procura o mundo do mal, ele tem duas chances. Ou ele apodrece na cadeia, ou ele morre, ou ele tem a promessa de vida se encontrando com Jesus. E foi muito importante para mim, quando eu descobri Jesus, na verdade, eu me tornei uma pessoa tão feliz, quer dizer, eu sou tão feliz, sou tão feliz, que me aconteceram tantas as coisas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu dei tanto valor à alegria que Jesus botou no meu coração, que eu não deixei ninguém roubar o que eu nunca tinha recebido na minha infância. Foi muito profundo. Então, eu lutei por essa alegria. Assim como eu lutei assim como eu me esforçava para estar no mundo do mal, nas trevas, quando eu conheci a luz, eu lutei para que ela nunca mais fugisse de mim, que ninguém tirasse. Então, fosse como se fosse uma criança recém-nascida que eu recebi de muito valor, que foi gerada dentro de mim, e aprendi a cuidar disso até que essa criança crescesse. Quantos anos o senhor tinha, pastor? Eu Quando tinha... o senhor, né, teve contato com a Bíblia, no caso, que a sua conversão veio daí? Isso. Na época eu tinha acho que 22 anos. Foi essa época, eu tinha 22 anos e li a Bíblia, e quando eu acabei de ler ela, aconteceu um milagre na minha vida sobrenatural que só a mão de Deus. Então, através daí eu creio que o céu, ele ouviu a minha voz e viu que era sinceridade. Sendo que não era para aquele tempo, porque eu tinha falado que eu não ia morrer sem conhecer Jesus. Deus viu a sinceridade do meu coração, mas Deus preparou o tempo, o lugar. Porque assim como Moisés também tinha um projeto, e a Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, ele começou a ter algumas reações que ele nunca teve. E ele teve que ir para outro lugar. Então, Deus tinha que trabalhar na vida de Moisés. Se ele trabalhasse no Egito, ele não tinha como Deus progredir o chamado na vida de Moisés. Moisés não ia conhecer nunca, entendeu? Aquele chamado específico. Teve que levar ele para Midian, e no deserto Deus se manifestou para ele. E mostrou para ele que ele não seria só um guerreiro no Egito, mas que seria um grande soldado de Deus para libertar multidões que estariam escravizados sobre o Egito, que ele também que ele reinava lá. Então, é mais ou menos isso, né, nas nossas vidas, né, pastor? Então, esse é o antes e o depois do pastor. Isso. O pastor, ele vai contar muitas coisas aqui. Ele já no caminho de Cristo, né, pastor? A gente veio conversando aqui no transporte, porque vim junto com o pastor no podcast, porque eu estou em Copacabana, né? O pastor também mora lá. Então, a gente veio conversando sobre o testemunho dele, e o pastor veio contando coisas maravilhosas. Tem aqui uma parte da filha dele que ele vai falar, como foi realmente a conversão do pastor, do pastor, porque esse contato com a Bíblia veio em um tempo onde o senhor estava em uma situação de aperto, e, né, Deus ali lhe deu essa graça de ter a Bíblia ali nas suas mãos. Essa palavra chegou ao seu coração, e ali o senhor marca como o início da sua formação na fé. Aleluia. Mas depois dessa formação na fé, o pastor teve outra caminhada aí com Cristo. Eu lembro ali que a gente veio conversando, que o pastor falou sobre algo que tocou muito seu coração, que é quando a sua filha parece que pede leite. Isso? Não, o que aconteceu foi assim. A minha conversão, eu trabalhava num lugar que estava totalmente ressocializado, amava meu trabalho, sempre amei. Quando eu passei a ganhar dinheiro suado, eu dei muito valor. Eu trabalhava no hortifruti.
E tinha uma menina que hoje ela é pastora, minha amiga. Eu sempre, de vez em quando estou pregando na igreja dela em Caxias. O nome dela é Karina. E ela, aquela menina, pensa numa menina feliz, era uma jovem, muito feliz. Eu odiava aquela jovem. Porque ela trabalhava embalando os produtos no mesmo setor que eu trabalhava e louvando. Aquilo me incomodava tanto. E eu disse, que menina enjoada, que menina chata. Eu falava muito daquela menina, sendo que ela era muito feliz, ela até hoje é muito feliz. Aí o que aconteceu? Ele sempre falava de mim para Jesus, de Jesus para mim. E eu estava bebendo muito, eu tinha saído do mundo do crime, mas eu não tinha saído, eu estava escravo das drogas. Então eu nunca chegava com o meu salário todo na minha casa. Nunca cheguei. Sempre deixava a metade na boca onde vende as drogas, né? E aí, quando houve um dia que eu estava chegando tão drogado e tão bêbado, eu estava já dominado por tudo. Houve um dia que Jesus me chamou. Ele já falava de Jesus para mim. Antes de eu aceitar Jesus, Jesus já estava me chamando antes. Porque eu tive um sonho. Foi o único dia, foi um dia que eu não cheguei drogado nem bêbado na minha casa. Foi uma segunda-feira, eu estava cansado, angustiado da vida. Eu tive até vontade, muitas vezes, estava tão angustiado que tive até vontade de dar fim na minha vida na época. Achava que eu era inválido, não servia para nada. Aí eu tive um sonho que eu estava em São Luís do Maranhão e eu tenho um irmão que andava muito comigo, que não saiu das drogas e ele acabou sendo assassinado pela esposa dele, acho que é por causa de droga, uma coisa assim. E esse sonho que eu tive foi muito profético. Esse sonho que eu tive com meu irmão, chegava em São Luís do Maranhão, na rua que minha mãe morava, que a minha mãe morava numa avenida e a nossa casa era de esquina, dava para ver. Eu vi a minha casa, eu digo, vou até a minha mãe. Quando eu chegava na minha casa, começou a cair uma chuva de fogo do céu, mas tão grande, e a gente começou a correr dessa chuva de fogo. Isso antes da minha conversão. Isso 2 meses antes da minha conversão. Começou a cair uma chuva de fogo do céu tão grande. E eu comecei a correr e agarrei na mão do meu irmão, que a gente era muito agarrado. A gente usava droga na época, mas a gente era muito agarrado. Né? O nome do meu irmão é Edinaldo, é falecido. E agarrei na mão dele, e a chuva de fogo ia devastando tudo, e aquela chuva se tornava um rio de lava, e matava muita gente gritando. E aí a gente avistamos uma montanha. E eu vi que essa montanha é a montanha que fica lá atrás da minha casa, lá onde eu moro, que o rio é cheio de montanhas. No sonho eu vi, deu tudo certo, de acordo. Aí quando eu vou subir o Vale da Montanha, quando chegou na metade da subida da Montanha Rochosa, uma pedra veio e esmagou o meu irmão. Aí eu entendi por que ele morreu. Meu Deus. Uma pedra veio no sonho e matou o meu irmão. Aí eu consegui chegar até o topo. Quando eu consegui chegar até o topo, aquela chuva vinha. Aí, de repente, me aconteceu algo tão maravilhado. Quando eu cheguei do outro lado lá da montanha, eu vi um povo diferente, vestido de branco. E aquele lugar era um vale muito lindo. E caía daquele lugar, caía uma chuva de cristal diante daquele povo. E eu, quando vi aquele povo, eu comecei a chorar. Eu me sentia imundo. Eu comecei a chorar, eu digo ao povo de Deus, eu sou pecador, eu vou morrer aqui. Eu não sou digno de estar nesse lugar. Então, quando a chuva veio, devastando tudo, que foi chegando, me alcançou, uma mão forte me jogou para o meio do povo. Meu Deus. Quando me jogou para o meio do povo, eu me levantei e aquela chuva me purificou. Glória a Deus. Aquela chuva me purificou de tal maneira que eu comecei a chorar e louvar o povo. Aí eu me lembrei da minha filha, que na época que eu usava muita droga, então ela era pequena, na época ela tinha 8 meses, que foi 2 meses antes da minha conversão. Eu lembrei da minha filha, eu digo, minha filha é bebê, ela não tem pecado, cadê minha filha? Minha filha tem que estar aqui. Aí quando eu vi a minha filha no meio do povo,
E quando eu levantei a mão para o céu, veio uma glória sobre a minha vida. Quando essa glória veio, desceu uma cidade no meio daquele povo. Mas uma cidade muito linda. E quando aquela cidade desceu, um anjo vestido de armadura, com a espada na mão, abriu o portão. Quando ele abriu o portão, o povo entrava na cidade louvando, é como se tivesse salvo da ira, né? O povo entrava naquela cidade e eu começava a chorar. A minha filha está lá dentro, eu não posso entrar porque eu sou pecador, e chorando igual criança. Mas eu chorava muito. Eu não posso entrar, me sentia um lixo no meio daquele povo. E a cidade, saiu uma voz hebraica lá de dentro, que eu não entendia, que eu fui entender a forma que falava quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí aquela voz era com barulho de trovão, uma voz forte mesmo. Toda vez que aquela voz falava, a cidade subia, o anjo entrava e eu via ela subindo. Eu digo, minha filha, eu tô ficar sozinho, eu tô sozinho aqui, eu preciso ver minha filha. Aí aquela mão forte me jogou para dentro da cidade, ela flutuando. E eu com medo ali, com medo do anjo com a espada na mão, porque eu era o único que estava imundo. Com medo dali, com medo daquele lugar. Eu digo, minha filha é anjo, eu preciso estar perto da minha filha. E toda vez aquela cidade, aquela voz hebraica falava, aquela voz bem firme. Onde ela baixava era um vale verde, e nesse vale caía chuva de cristal, e tinha um povo esperando. E entrando dentro da cidade. Aí eu acordei desesperado. Jesus voltou, eu não estava preparado. Acordei chorando igual, sabe, desesperado, pareceu o real que eu estava. Aí eu digo, Jesus está me chamando. Jesus está me chamando. Aí passou 2 meses, entrou de droga de novo. Digo, aquele negócio de Jesus e tal. Passou 2 meses. Aí o que aconteceu? Aí eu tinha um amigo que morava em outra comunidade, que a comunidade não era outra facção, né? Na época. E era meu amigo, trabalhador comigo. Então tinha uma pessoa lá na minha comunidade que não gostava de mim. Então o diabo ele cria a situação para te levar para Deus. Quando você tem um chamado, Deus usa o inimigo, nem que for no vale da sombra da morte. Deus vai usar o inimigo de alguma forma para te resgatar. E eu falei sem querer para essa pessoa que eu tinha um amigo que morava em tal lugar. Ele foi inventar lá no meio dos pessoal que eu tinha amigo alemão. Sem saber de nada. Nesse dia eu tinha recebido meu dinheiro. E foi a época que o Favela Bairro estava entrando nas comunidades. Então tinha muita gente estranha trabalhando de outros lugares que a gente não conhecia, trabalhando dentro da comunidade. Foi o que me aconteceu. Eu peguei o meu dinheiro, eu estava pensando em ir para casa, mas parei na boca. Aí, nesse parar da boca, comecei a usar muita droga, a beber muito. Gastei o dinheiro todo. Meu dinheiro gastei todo. Quase o meu nariz... O diabo queria me matar nessa época com overdose. Meu nariz começou a sangrar. Aí chegou esse cara, o diabo entrou nele e ele falou que eu era alemão. Os caras. Mais de 30 mau elemento me cercaram. E eu estava tão alucinado, e eu não estava entendendo mais nada, eu estava muito alucinado de droga e de bebida. Só que no meio daqueles 30, eu vi o anjo de Deus que estava lá naquela cidade, no meio deles. Narabaxube. Eu vi. Eles não tinham força de tocar em mim. Eles queriam me levar lá para cima, mas não conseguiram, por causa de uma mentira. Aí o que aconteceu? E eu vi que tem alguém aqui diferente. Aí a hora passou, aí tem aquela mudança de plantão, chegou uma coisa que não, aí já chegou aquela, não, esse cara é do bem, que é trabalhador e tal. Foi que me deixaram. Eu falei para uma amiga minha que até hoje ela está lá, ela está muito acabada. Eu falo para ela, eu digo, nem que eu tenho que te jogar dentro da igreja, botar nome e te jogar dentro da igreja. O nome dela é Maura. Dessa moça, ela está muito destruída das drogas. E eu falei para ela, Maura, essa última vez que tu está me vendo aqui, Jesus está me chamando. Ela deu uma gargalhada. Aí, ninguém...
coitada, isso é mentira e tal, falando mesmo, deu uma gargalhada. Aí eu cheguei na minha casa, sem um dinheiro, destruído, consegui sair da mão desse cara. Foi Deus, foi o anjo do Senhor, porque a Bíblia vai dizer no Salmo 91, versos 10, né, que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Amém. Quando a Bíblia diz que Deus vai guardar em todos os nossos caminhos, é desde a sua infância. Amém. Deus vem dando livramento, né? Aí, o que me aconteceu? Eu perdi o dinheiro, cheguei na minha casa, aí o inimigo entrou na ex-esposa e ela me expulsou de casa na época, estava com razão, e eu deixei a minha filha com fome nessa época. Olha, eu já senti dores, eu já senti muitas dores na minha caminhada, mas eu nunca senti dores tão grandes quando eu deixei aquela menina com fome. Tinha 10 meses de idade, 10 meses de idade, precisando de mim, eu gastei o salário todo, o meu salário todo ali. Aí eu cheguei, eu vou fazer um vale lá no meu trabalho, porque quando eu valorizei o trabalho, eu não faltava. Eu podia beber a noite toda, eu não faltava meu trabalho. Então, tinha um negócio que quando acontecesse alguma coisa de emergência lá no trabalho, era só fazer um vale que ele fazia, né? Então, na época, eu não falei que eu tinha perdido dinheiro com droga, porque nem todo mundo sabia que eu... Aí, eu fui até o gerente e fazer um vale, porque ele fazia vale para muita pessoa, gente. Ele fazia vale mesmo. Sim. Ali estava precisando, e tinha gente que faltava, ele fazia vale. Mas nesse dia eu vi o diabo. Eu passei a ver o diabo desde lá, quando eu fui livre, no meio daqueles caras. Vi o diabo tentando tocar na minha alma. Aí eu fui até a gerência e falei, olha, com minha filha no meu ombro, gordinha, mas sem comida. Eu falei, fulano de tal, eu estou precisando de um vale, eu perdi meu dinheiro, bebi, eu achei que é um bar e tal, e alguém achou meu dinheiro, eu estou sem dinheiro, que não é falado onde eu gastei. Também eu não era convertido, porque se eu fosse convertido, eu não estava lá, né? Aí, isso é o lado antes. Aí eu vi o diabo nele, aquele cara que era tão legal, fazia vale para todo mundo. Ele ficou com uma ira tão grande, mas eu vi que o mundo estava me perdendo. Ele ficou com uma ira tão grande, com muita raiva, que ele falou assim, não vou te fazer vale nenhum, tu tá usando essa criança para me pedir dinheiro aqui. Rapaz, eu que não era de chorar, de ser aquele negócio chorando. Quebrantado, quem que eu encontro? A crente que o Senhor ria, né? Que não gostava. Que louvava, que eu não gostava. A jovem feliz. O que aconteceu? Eu digo, aconteceu isso, perdi meu dinheiro e tal. Eu sei que do nada a menina fez uma vaquinha, arrumou R$ 31, eu me lembro muito bem. E deu para me comprar o leite, a fralda, as coisas todas. Aí comprei uma calabresa, comprei o feijão, um pacote de arroz. E eu fui para casa, eu falei para ela, onde é a tua igreja? Jesus está me chamando. Ela falou, eu tenho um culto amanhã, o pastor vai estar lá, o fogo cai, não sabia nem o que ela estava falando. O fogo cai, amanhã o pastor está lá, mas tem culto de jovem hoje. Só que eu estava muito cansado na alma, muito abatido, né? Porque a Bíblia diz que tem tristeza que gera por arrependimento. Então, a tristeza que eu estava sentindo era a tristeza de um pecador arrependido. Eu já estava sentindo o corte na alma. Aí eu chego na minha casa, já comecei a ouvir a voz de Deus. Quando eu chego na minha casa para dormir, amanhã eu vou na igreja da Karina. Falei assim mesmo. E ela falou assim, mas hoje é sábado, hoje tem culto de jovem. Aí eu fui deitar. De repente eu ouço uma voz, igual aquela voz que eu vi na cidade. Tu vai lá hoje. Eu acordei assustado. Tu vai lá hoje. Eu disse, meu Deus, que estão me chamando. Eu me arrumei e fui. Aí ela tinha me dado o endereço, botou tudo. Cheguei lá na igreja, encontrei uma jovem pregando sobre o amor. Nunca mais eu fui mesmo. Glória a Deus. Uma jovem pregando, chorando sobre João capítulo 13. Nunca aquela palavra esmiuçou meu coração de tal maneira, me esmiuçou. Eu nunca mais fui o mesmo. Amém. E eu, nessa caminhada,
Na minha vida eu senti muitas dores, muita tristeza. Eu senti dores, mas eu nunca senti dor tão grande como a dor do arrependimento. Aí deu quinta-feira, eu fui no sábado, fui no domingo. Já estava quebrando. Eu fui espontaneamente. Só sei que Jesus estava me levando. Deu segunda-feira, pensa numa tristeza que estava me consumindo. Pensa num homem que estava triste, acabado. E eu não estava aguentando mais aquela tristeza no meu coração. Estava me cortando. Aí deu quarta-feira. Aí eu fui na quarta-feira, eu vi as pessoas aceitando Jesus como Salvador lá. Aí, quinta-feira, eu vim do trabalho, muito triste. Digo, Senhor, que tristeza é essa no meu coração? Eu estou muito triste, muito triste. Acho que foi a última vez que eu senti tristeza, que eu sentia desde a minha infância. Foi a última vez. Aí, quando deu na quinta-feira, eu vindo do trabalho, chegou ali na rua Toneleiro com a Santa Clara. Eu falei, Senhor, eu vi as pessoas te aceitando como teu salvador, como Salvador lá na igreja. Uhum. Mas, Senhor, eu aceito o Senhor aqui de todo o meu coração como meu Salvador. Glória a Deus. Quando eu falei aquilo ali, vi uma cachoeira de glória sobre a minha vida. Aí eu entendi que através da minha convenção, que tem demônios que saem da vida da pessoa pelo nome de Jesus, mas tem demônio que só te deixa com arrependimento. É aquele demônio que está cativo na alma, no espírito. Então, quando aquele fogo veio sobre mim, eu gritava na rua. Eu estava gritando, mas na verdade eram os demônios gritando. Eu estava gritando, e aquilo saiu de mim. Aquele peso saiu da minha vida. Uma pessoa que era pagodeiro e gostava de música de balada. Quando eu subi o morro depois disso aí, eu não sabia louvar. Eu subi louvando a Deus, chorando, cheio do Espírito Santo já. E aí, quando foi de madrugada, eu estava dormindo uma coisa, me sacudindo mesmo. E eu comecei a orar. Isso mesmo. O Jesus me botou para orar só. Eu falava à noite, aí a mulher falou, tá ficando doido? A mulher falando, tá ficando doido. E comecei a orar. Aprendi a orar instantaneamente com o Espírito Santo. E comecei a orar. Sendo que o tempo passou, aí quando deu 3 semanas, foi que eu recebi meu salário. Mais uma vez, eu recebi, porque foi no dia 15, né? Que no final do mês eu recebi meu salário. E eu falei comigo, se eu passar naquela boca de fumo e levar com meu dinheiro todinho para casa, nunca mais, diabo. Eu falei assim, de todo o meu coração. Eu tinha que passar lá, não tinha como, é a subida da minha casa. Se isso passasse para o outro lado, também tinha lugar, ponto de droga. Aí botei meu dinheiro no bolso, subi a escada que vai lá para casa, passei por meio deles. Quando eu cheguei lá em casa, com meu dinheiro todo, eu comecei a chorar. Digo, perdeu, Satanás! Nunca mais eu vou ser teu escravo. E olha, eu me converti de tal maneira, eu nunca mais senti desejo de beber, nunca mais senti desejo de... Jesus entrou na minha vida, que Jesus viu a sinceridade com que ele me achou. Ele achou um coração que era capaz de amar ele, louvasse a Deus, de maneira capaz de amar ele na diversidade, amar tendo, amar não tendo. Então, onde Jesus me descobriu, eu descobri que Jesus, muito mais ainda. Aí, o que aconteceu? Quando deu 3 semanas, eu estava na minha casa. Eu já comecei a ter visão. Existe aquele período intermediário do sono. O período intermediário do sono é aquele que você não está nem dormindo nem acordado, né? De repente, a minha casa a laje era de tijolo, não estava emboçada. A minha casa virou um clarão de luz dentro da minha casa, mas um clarão de luz muito grande. E aquele anjo que estava no meio, que estava na cidade, que estava no meio dos caras que queriam fazer o mal para mim, desceu lá em casa, no meio daquela luz. Quando ele desceu da minha casa, a mão dele cresceu.
Quando a mão dele cresceu, ele sumiu no meio da luz. Eu só via da mão, saía raio de luz. Saía tanto raio de luz da mão dele e entrava dentro de mim. E eu fui batizado em visão, senão eu não ia aguentar. E entrava raio de luz dentro de mim, e eu comecei a falar mistério, e começando língua, já despertei falando língua em casa, na noite toda falando mistério e língua. Eu fui batizado em casa, e falando mistério, e falando e não parando, só eu e Jesus, ninguém estava entendendo. Desde esse dia Deus abriu meus olhos, eu comecei a ver Satanás, eu comecei a ver ele. O Senhor falou, nunca deixa ele te cegar, o que tu vê fica calado. Foi o que eu aprendi muito. Aprendi a ver muitas coisas e ficar calado, porque era a minha fonte de sobrevivência. Quando você fala muito, você acaba entregando as suas armas. Então, eu aprendi, através da Bíblia, que é melhor você se defender do que você atacar. Então, quando você se defende, você conhece mais a arma do teu inimigo. E ele menos armas, menos ataque teu, ele vai conhecer, porque você vai ser sempre um elemento surpresa contra os seus ardis, né? Aí, amada, eu comecei a buscar. Aí, de repente, Deus usa uma profetisa e Deus começou a mostrar o chamado dele na minha vida. Aí eu ainda passei por uns processos muito grandes, sendo que o diabo não me deu por perdido. Naquela época, um dos caras, eu estava subindo... Eu já estava batizado com o Espírito Santo, né, pastora Rosana? E um dos meninos que era do movimento, quando me viu, eles vinham descendo, e Deus tinha usado uma profetisa, uma menina muito abençoada. Olha, o diabo vai tentar contra a tua vida, mas Deus vai botar por terra todo inimigo que se levantar contra ti, porque tu não vai sair daquele lugar de onde ele te libertou. Tu só vai sair de lá no tempo certo de Deus, tu vai ser testemunho naquele lugar. Amém. E foi certo. Aí, quando eu tô descendo na rampa lá de casa, eles vão entrando no beco, um deles fez assim para mim, ó, que ia botar cortar minha cabeça. Eu não vou mentir, eu era novo na fé, eu fiquei com medo na época, não falei para ninguém. Mas aquela profecia, parece que ela me deu mais segurança. Aí eu disse, poxa, esses caras vão querer fazer mal comigo. Só que eu não sabia o tanto que eu estava guardado. Aí o que aconteceu? Aí passou uma semana, não entrou. Porque na comunidade, para ter confronto, ou entra uma outra facção, ou entra operação policial, né? Não entrou facção nem nada. Eles se desentenderam um com o outro, se mataram lá. Meu Deus. O primeiro que morreu foi o que falou que ia cortar minha cabeça. Ameaçou. Aí eu me lembrei daquele salmo, o Salmo 18, verso 17, 18, 19, é muito lindo, que fala assim, não morrereis, mas antes vivereis e contareis as obras do Senhor. O Senhor até me castigou muito, mas não me entregou à morte. Antes me abriu a porta da justiça. Eu entrarei por ela no seu santuário para render graça ao seu nome. Essa é a porta do Senhor, e por ela entrará os seus escolhidos. Aleluia. 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 Glória a Deus. Como a minha fé foi lá em cima. Como a minha fé foi lá em cima. Como Deus sustentou a minha fé. Aí aconteceu conforme a palavra de Deus. E eu fui crescendo diante dessa caminhada. Passei por um momento muito difícil. Aí quando eu tive um filho que ele queria... Porque tem aquele negócio, filho de peixe, peixinho é. Tal pai, tal filho, não tem acreditado? Sim. Então eu tenho um filho que o nome dele era Anderson. Meu filho era bom. E o que aconteceu? Quando eu estava com, acho que 6 anos de evangelho, quando ele era criança, ele quer com a outra mãe, com a outra pessoa que eu morei, na época que eu era menor de idade, porque eu fui pai... Nesse mundo, nessa vida, eu fui pai precoce, fui pai com 15 anos. Muito jovem. Entendeu? Eu não pude nem registrar ele, quem registrou foi meu pai. Meu pai que registrou o meu filho, na época. Então, o meu filho queria ser... Eu era o espelho dele, então ele... Parece que o inimigo tomou o meu filho. Aí o que aconteceu? A mãe dele trouxe ele para cá. Ele morou
no lugar chamado, no bairro chamado Pavuna. Aí ele estava indo para a igreja, ele vinha para cá, lá para casa sempre quando era criança, eu levava ele para a igreja. Então ele se familiarizou muito com a irmã dele, que é jogadora da seleção brasileira, a Ashley. E que é a bebê que eu deixei com fome. A bebê que eu deixei com fome, que não acredita, meu pai nem acredita que foi tudo isso, meu pai, que o Senhor é tão bom, Jesus, entendendo? Só acredita eu contando, né? Aí o que aconteceu? Ele estava indo com a gente e tal. Aí quando ele completou, assim, cerca de 13 anos, e jogava uma bola, que a gente tem assim, pro lado do esporte, a gente tem um talento, né? E ele estava jogando bola muito bem, estava até, eu acho que indo quase para a base lá do Vasco. Só que o mal tomou ele. Do nada ele entrou no mundo do crime, no narcotráfico. Aí o que aconteceu? Aí um dia meu filho, acho que tinha 13 anos, ele veio visitar a gente, ele estava com medo lá dentro. Eu digo, como é que está acontecendo alguma coisa? Eu sabia, eu já era crente, está acontecendo alguma coisa, porque quando ele vinha para cá, ele vinha, ficava tranquilo, só que ele já estava envolvido, eu não sabia. Aí ele não veio mais para cá, porque eu acho que lá era outra facção, né, por lá daí. Aí o que acontece? Aí passou o tempo, ele ficou forte, né, no mundo do tráfico. Aí acabou que foi a época que Deus ele me deu uma visão. Eu chegava no cemitério dentro do Irajá. Eu ia de encontro com uma cova. A cova estava fechando, eu tentava abrir aquela cova e sair, mas eu não conseguia. Ela fechou com muita rapidez. Aí Deus tinha mostrado o que era o falecimento do meu filho. Sendo que Deus é tão misericordioso, que quando meu filho ele chegou a falecer, eu sempre falava para ele que quando ele era menor, eu ainda fui lá para ver se resgatava ele do narcotráfico. Mas ele não queria, estava com aquele poder e sabe que a gente não pode estar entendendo muito, porque o lugar é pesado. Aí o que aconteceu? Eu sempre falava para ele, meu filho, no teu momento mais difícil, lembra de Jesus. Já caminhou, lembra de Jesus. Aí passou o tempo, acho que ele tinha 19 anos. Ele estava com um carro cheio de arma, atravessaram a avenida do Vaz Lobo, Vaz Lobo, isso mesmo, Vaz Lobo. Aí deram para si de frente com uma blitz. Eu vi, Deus tinha me dado a visão. Eu tinha visto uma cédula de R$10 voando e vi corpos. Deus tinha me dado a visão. Aí o que aconteceu? Eles foram atravessar do outro lado, estava com o carro cheio de arma. Acho que na época tinha até um jovem menor de idade. E tudo jovem. O mais velho de 19 anos. Tudo jovem. Vira uma blitz. A polícia está fazendo o trabalho deles, né? Vira a blitz, correram na contramão. Eles correndo na contramão, o carro naquela alucinação correndo. Aí o carro deles capotou. Eles conseguiram sair. Aí se esconderam numa casa. E a mãe dele, olha, eu chorei mais pela mãe dele, porque a mãe dele era muito doida para aquele menino. Meu Deus. Aí ele estava numa casa, ligou para a mãe dele, disse, mãe, vem buscar a gente aqui, a gente está encurralado, E era noite e tarde. Aí alguém falou para os policiais que eles estavam presos, estavam dentro da casa. Eles morreram pedindo perdão, ajoelhados. Só menino. Meu Deus. Aí eles perdemos, mas mesmo assim, eles se entregaram, eles não trocaram tiro, falaram que trocaram tiro, mas na época não trocaram tiro, porque o carro capotou. Quando o carro capota, é um negócio muito... tem como. Aí eu fui pregar nesse dia sobre uma mensagem sobre os ventos da preparação. Aí me falaram, teu filho faleceu. Aí, quando eu fui de manhã, eu vi o Wagner Monte, aquele que faleceu também, aquele repórter. 4 bandidos foram para vala, aquele jeito que ele fala, né? Foram para vala e tal. Aí eu vi a nota de R$10 lá na reportagem. Eu digo, meu Deus, o Senhor tinha me mostrado, Senhor. O Senhor me mostrou a cova, eu tentando fechar a cova e não consegui, Senhor. Entendendo? Aí
eu fui para o velório do meu filho. Tinha lá, no meio dos meninos lá, tinha o quê? Fio de... No velório, tinha 3 rapazinhos jovens que estavam envolvidos na época, né? Eles estavam envolvidos. E esses 3 rapazinhos jovens, um era filho de um pastor da missionária. Meu Deus. O nome dele era Abraão. Jesus. O outro jovem, Josué, era jovem da mocidade. Uau. E tinha outro que era Jonas. Tudo no mundo do crime. Meu Deus, todos conhecedores da palavra. E ali eu comecei a evangelizar. E estava tendo um baile. E eu vi. Olha, pensa no dia que eu chorei para Deus ressuscitar, para Deus fazer tudo. E eu naquele tentando tocar no corpo. Mas quando Deus quer fazer. Aí eu vi a mãe dele desmaiava em cima de desmaio. Eu chorava vendo a mãe dele desmaiando, de tanto da perda, a dor da mãe é muito. Cara, eu lembro da dor dela. Aí fomos pro velório, fizemos o velório, fiz o culto lá. Nesse dia Deus derramou a glória dele no velório. Foi muito jovem. Pensa num lugar que tinha jovem desviado. Jesus. Começamos a cantar, a glória desceu, tinha tanto jovem. Aí eu comecei a pregar. A Bíblia diz que melhor ir num velório do que numa festa onde há banquete. Aí comecei a pregar, muitos jovens choraram lá. Fumar a glória do Senhor, tudo, a maior parte, tudo afastado do meu caminho, vão voltar de igual. Ele está aqui porque ele não ouviu e tal. Eu comecei a pregar nessa parte. Aí passou-se o tempo, a minha filha ficou muito triste, ela tinha 9 anos. E na época eu botava a minha filha muito para se santificar. Ela orava bastante. Porque a minha filha, com 13 anos, já tinha lido a Bíblia 3 vezes. Já tinha botado, ela gostava de ler, essa que é atleta. Aí ela gostava muito dele, ela ficou muito triste. Pensa numa menina que ficou em pedaço. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter visão com meu filho. Com o tempo, né? Com o tempo que aconteceu, comecei a ter visão com ele. Toda vez eu estava pregando no meio de uma multidão, era nas comunidades, eram multidões na comunidade, eu pregando. E meu filho estava no meio. Eu digo, Senhor, eu já era um pouco conhecedor da Bíblia, tua palavra diz que tu não é Deus de morto, tu é Deus de vivo. Se meu filho está morto, porque eu não posso ver ele. Entendeu? Então eu não aceito, Senhor, eu não aceito ter sonho com morto, porque nós pregamos a palavra de vida. Sim. Aí passou o tempo, tive outra vez, pregando em outros lugares com muita gente, ele no meio. Foram 3 vezes eu tive essas visões. Aí eu estava meio frustrado, porque eu queria saber por que Deus estava tendo essa experiência vendo ele. Aí o que aconteceu? Aí a minha filha, como ela se consagrava muito, que eu sempre levava ela, não sei nem se ela se lembra, mas acho que ela ainda lembra. Ela tinha 8 para 9 anos, e ela acordou chorando, a minha filha, na cama. Chorando, soluçando. E chorando, meu pai. Você sabe que o senhor falou, a gente não pode mentir, né, meu pai? Se eu te falar uma coisa, o senhor acredita? Eu digo, acredito, minha filha, você é criança. Meu pai, o anjo do Senhor veio aqui na minha casa. O anjo do Senhor me levou no céu, muito lindo, meu pai. Muito lindo o céu, meu pai. Meu pai, quando eu cheguei lá, meu pai ouviu meu irmão, na Arabaxúbia. Deus salvou antes. Porque eles morreram ajoelhados. Aí Teve tempo de fazer. Aí ela falou, meu irmão, tu tá aqui, meu irmão? Aí ele falou, falar pro meu pai que eu me lembrei da palavra que ele me falou, para não esquecer de Jesus. Narabaxúbia. Meu Deus. Aí eu lembrei da palavra. Eu sempre orei pelos meus filhos, assim. Como o Salmo 89, verso 31 e 32, que fala: se teus filhos pecarem contra mim, quebrando as minhas alianças, não guardando as minhas palavras, deixando os meus preceitos, eu, todavia, punirei os seus pecados com vara e suas iniquidades com açoite, mas dos teus filhos jamais tirarei a minha misericórdia e a minha salvação, diz o Senhor. Então, eu sei que tem pessoas que talvez estão ouvindo a gente e pode estar com algum filho que se afastou. Profetiza,
na vida dos seus filhos, Amém. que estão afastados, profetiza dentro da palavra. Deus tem promessa enquanto a vida há esperança. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 60, acho que é no versículo 5 e 6 que fala, entendeu? Porque o teu coração ficará radiante e estremecerá de tanta alegria. Vê quem vem de longe como pomba para os teus braços. São teus filhos vindo de outros territórios para os teus braços, Aleluia. voando como pomba. Eu acredito nas promessas, aleluia, a respeito dos nossos filhos. Então não desista, não desista, não desista que está tudo acabado, é mentira do inimigo, Glória é a mentira do Deus. adversário. A Bíblia vai dizer também em Jeremias 31:16, né, pastor? Que diz assim: assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro Aleluia. e arágua dos teus olhos, porque haverá recompensa para a tua obra. Pois eu trarei os teus filhos para os seus territórios. Há esperança para o teu futuro, pois eu libertarei os teus filhos do território dos inimigos. Acredite. Aleluia. Acredite, mãe. Acredite, pai. Acredite. Deus tem promessa na vida dos nossos filhos. Aleluia. Aleluia. Enquanto a vida há esperança. E isso foi, para mim, foi muito. Eu chorei tanto de alegria. Eu chorei tanto, ele falou, eu lembro, ele falou assim, deixa eu falar para o meu pai que eu me lembrei da palavra que ele me falou para não esquecer de Jesus. Eu aceitei Jesus e ele me salvou. E fala para o meu pai não desistir, que Deus tem uma chamada muito grande com ele na terra, tá, Ashley? Falou assim, eu chorei tanto, eu queria só uma resposta. E Deus deu na boca daquela criança. E para mim aquilo me fortaleceu tanto. E eu fui cuidando de mim na caminhada. E porque na caminhada a gente temos vários processos, que existe o processo da libertação do inimigo, existe o processo da regeneração. A regeneração, só quem tem poder de gerar no homem é a palavra, a leitura dela, com entendimento, com entrega, né? Quando você se entrega totalmente, ela começa a te regenerar de dentro para fora. Eu entendi que a deidade de Cristo ela só é gerada com amor à leitura da palavra, com amor ardente. Então eu estava com uma deficiência, porque como eu vim do mundo do mundo das trevas, e já com 15 anos já tinha contato precoce, né? Sim. Então a minha mente, eu era liberto, eu estava lutando por algo que eu não podia falar para ninguém. Eu lembro que na minha caminhada, eu estava com a minha mente muito frutífera, porque como eu tinha muito contato, aí eu fui batizado com o Espírito Santo, estava lendo a Bíblia, mas a minha mente estava podre, a minha mente ela estava escravizada de coisas sexuais, essas coisas tudo, e eu lutando contra aquilo, e eu não estava conseguindo. Então eu comecei a jejuar, foi o tempo que eu mais jejuei. Eu comecei a jejuar, digo, Senhor, liberta minha mente. Porque quando eu chegava no espelho, eu amava muito ver o meu rosto, porque eu não tinha mais aquela cara de mal, entendeu? Eu via algo... Deus mudou. Então eu pulava de alegria por ver a minha face, porque não era mais aquela cara de... Graças a Deus. Aí eu lutei muito, então foram o tempo lutando para isso. Aí um dia eu fui para o monte, eu sempre fui decidido na minha vida espiritual. Se alguém não queria ir, eu ia. Sempre busquei Deus constantemente por amor ao Senhor. Hoje eu sou um pregador da palavra, mas eu nunca busquei Deus para ser pregador, para ser essas coisas. Não. Sempre busquei Deus porque eu amei de verdade. Eu amei o Senhor de tal maneira. E eu tenho certeza que o Espírito Santo se sente amado por mim. Eu tenho certeza que eu já fiz esse teste. Tenho certeza sem medo de errar. Então, a melhor coisa é a gente saber que não é que Deus ame a gente, que isso Deus ama a humanidade toda. Verdade. É saber aleluia, se Deus se sente amado por nós. Meu Deus. Porque quando Deus se sente amado por nós, entendendo? A gente atrai Ele para... É verdade. Ele se manifesta, porque o amor atrai o amor. É verdade. O próprio Jesus falou, acho que é João 14:21, ele fala assim, né? Todo aquele que tem meus mandamentos e aguarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e nós se manifestaremos nele. Verdade. Então, quer dizer que
quando Deus se sente amado, ele vai se manifestar em você. Porque amar ele já ama, né, pastor? Ele amou o mundo de tal maneira. Isso. Agora, João ele 3,16. Mas será que nós o amamos? Isso. Será uma suposição. Você sabe. Por exemplo, você tem 2 filhos. Como eu também. Um não te ouve, o outro te ouve. Você ama os 2. Só que você se aproxima mais do que Mais do que ouve. Por quê? Atrai. Porque ele te ama. E você se sente amado por ele. E o amor é obediência. O amor atrai. Não é que você não ame o outro. Sim, sim. Como Deus entendo perfeitamente. Isso, Deus ama a humanidade toda. Mas ele se manifesta para os que amam ele. Ele é atraído por aquele que chama a atenção dele. Isso. Então, foi muito importante isso. Então, na minha caminhada, aí eu comecei a buscar no monte. Um dia estava chovendo muito. Nesse dia foi uma experiência muito linda que eu tive. Eu orei, estava orando, Senhor, liberta a minha mente, eu não quero mais, eu não quero ter isso, eu não quero, Senhor, por favor, Senhor, eu não quero ter, eu quero estar isento na minha mente, eu quero isenção de culpa na minha mente, Senhor. Entendendo? Eu não quero ser vencido pelo diabo, eu não quero voltar para trás. Então, nessa situação, vai aparecendo várias formas que o inimigo para te derrubar, né? Aí um dia eu estava chovendo. Eu fui assim mesmo para o monte orar. Orei. De repente, eu já não estava botando os pés no chão, eu estava flutuando. Uma glória veio sobre mim. E o Espírito Santo falou comigo. Eu vou te ensinar o verdadeiro jejum para te cativar a tua mente. Não jejua para eu libertar a tua mente. Jejua para tu ter amor ardente pela leitura da minha palavra. Jejua para tu ter um amor ardente pela minha palavra. Eu comecei a fazer esse jejum. Eu digo, Senhor, eu vou mudar o jejum. Aí eu fui entender que quando houve aquela dissensão na igreja de Jerusalém, os apóstolos falaram, escolhe, capítulo 6 de Atos, né? Escolhe 7 homens aí, porque nós ficaremos na oração e na consagração da palavra. Aí eu digo, Senhor, tá certo, é o jejum da igreja primitiva. Ele jejuava pela palavra. Aí, você acredita? Aquele que, quando lia a Bíblia, dormia, eu quando comecei a jejuar pela palavra, os meus olhos foram se abrindo. Aquele que dormia começava a chorar e soluçar. Eu tomava banho de lágrima a página da Bíblia, chorando, lendo João, eu chorava tanto, mas chorei, sempre lendo Bíblia, sempre derramo lágrima. Aí, foi o que aconteceu. Aí eu comecei a ter experiência com a Bíblia. Aí depois eu ia deitar, depois que eu passei a ter esse ano mordente, eu ia deitar, toda vez que eu ia deitar, eu tinha visão na minha cabeça. Uma Bíblia muito grande, dourada, em cima da minha cabeça, e uma mão passava folha por folha. Eu sentia na visão. Na minha cabeça, e a voz falava, eu quero que tu guarde versículos e capítulos para tu sobreviver à tua chamada. E fui certinho. Então, eu posso dizer, nesses 23 anos de caminhada, eu estou melhor do que quando eu comecei. Porque eu entendo que a caminhada, ela produz um resultado de alegria. Mas essa alegria, ela tem que permanecer, ela tem que madurar e ela tem que chegar contigo até a eternidade. Então, por mais problema que eu passei, mas o diabo nunca me entristeceu. O diabo nunca roubou o que Deus me deu. Eu guardei de tal maneira a graça que Deus me deu, que a Bíblia diz que, se não me falha a memória, acho que é Isaías 30, se não me falha a memória, 30, versículo 12, que Deus nos coroou com a alegria da salvação. A alegria da salvação é uma coroa. E o diabo sabe, o diabo quer tirar essa coroa nossa, né? O diabo, ele quer roubar isso. Ele veio para isso, para roubar o que foi gerado dentro de nós. E não sei o que você está passando,
Você que talvez já foi muito alegre no passado, hoje já não sente mais aquela alegria quando aceitou Jesus. Mas eu quero dizer para você, ativa novamente. Amém. Ativa novamente a sua busca. Você pode estar melhor do que como você começou. Porque a melhor coisa não é começar, a melhor coisa é terminar bem. Aleluia, guarda bem a nossa coroa, né, pastor? Amém. Estamos aqui com o pastor Arnaldo Cardoso, homem de Deus. Vocês estão vendo aí o antes e depois, o que Deus faz. E eu entendo aqui muito bem, pastor, uma questão que o senhor falou aqui da sua mente, né? Porque antes no mundo a sua mente era muito ativada para o mundo espiritual, para as coisas do mal. Porque tem pessoas que duvidam, vou falar isso aqui porque eu sei que muitas pessoas, crentes mesmo, Sim. que falam, será que é verdade o que ele está falando? Será que ele viu anjos? Será que ele viu essas visões? Eu acredito porque Deus, ele vai sempre nos levar, eu acredito assim, ele vai nos levar a andar na dimensão espiritual, depois da nossa conversão, sempre ali... de acordo com o que a gente foi levado no mal, né? Eu não tenho visões, assim, essas situações, mas eu entendo quem tem. Por exemplo, pessoas que são tiradas da bruxaria, quando elas vão para Cristo, elas têm que ver realmente coisas muito fortes em Deus, porque elas tinham a mente, elas tinham essa área espiritual muito ativado. Então, pessoas como o pastor, que foi tirado, né, do mundo de droga, do mundo de vícios, uma pessoa que teve uma infância ali, que o levou a ir para a criminalidade, como ele mesmo disse. Então, pessoas que teve assim, uma mente aberta muito, né, ativada nessa área espiritual para o mal, também ela já tem, né, essa mente ativada. Então, Deus vai mostrar coisas fortes. Porque somente vendo coisas fortes em Deus, né, pastor, para combater as portas que foram abertas lá atrás. É verdade que tem crentes que são mais tranquilos, que não tem essa área muito ativada, porque veio de coisas, né, mais light. Não é que existe pecadinho e pecadão. Qualquer um leva para o céu. Aquele que não se arrepende, né, a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros, todos aqueles que praticam a iniquidade. Isso aqui não é pauta para você dizer, então eu sou crente leve, que eu não passei por aí. Não, ficarão de fora os mentirosos. Parece que é um pecado simples, mas é real. Mas eu creio muito nessa área espiritual, ativado, do que você viu muito forte lá atrás, tem que ser muito forte também aqui, lá na frente, porque Deus sabe que você já teve contato com algo muito profundo. Então, por isso, né, que também é necessário experiências profundas de alguém que veio tirado de um sobrenatural, do mal profundo. Eu creio muito nisso. Aleluia. E que coisa linda do seu filho, como Deus é maravilhoso e fiel. Eu creio também, entendi. Aleluia. Espero que você também entendeu aqui. O pastor não estava falando que os mortos voltam, porque nós cremos nisso. O que ele está falando é de uma revelação que Deus deu para ele. Deus usou a filha dele. Creio que ali, claro que não era o filho dele na multidão, porque a Bíblia diz que quem vai realmente não volta e não tem mais contato nenhum com esse mundo aqui. Mas a gente tem que crer que Deus tem os seus mistérios. Ele não falou aqui que o filho que morreu voltou, não era o filho dele. Era algo que estava ali na mente, no espírito dele. Deus queria falar e usou ali a filha dele, pequena, para dizer que, né, em uma revelação, que de fato o filho dele estava na glória, e eu creio, porque nós que somos mães, pais, que plantamos o evangelho na vida dos filhos, ou então mesmo como o pastor, que não foi na infância. O conhecimento de Deus na vida do pastor não vem de berço, como eu também não vim de berço, mas que a partir de nós, depois de convertidos, o evangelho chegou na vida dos nossos filhos e, né, esse filho já estava perdido, mas Deus salvou, né, como o ladrão da cruz, na última hora teve salvação entre a cruz, né? Entre a morte e a cruz houve salvação. Deus falou para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esteve, então, e oração de pai e mãe, a gente não sabe o resultado, aonde vai chegar. Você pai, você mãe que está ouvindo aqui esse testemunho e está aí dizendo, e o meu será, né, que partiu, infelizmente partiu de uma maneira trágica. Não importa a maneira trágica, importa que quando ele fechou os olhos aqui, ele já acordou lá na glória, e isso graças ao seu joelho, pai, ao seu joelho, mãe, no chão, porque Deus é fiel. Se a Bíblia diz que Deus é fiel, ele é fiel. Ainda que nessa terra aqui a gente não entenda, né, pastor? Porque quantos pais e tantas mães, mesmo na sua condição, falou, eu orei, eu jejuei, eu preguei para ele, mas a vida errada que ele levou ele. Mas nós cremos assim, como no caso do pastor, eu creio que haverá
né? Incontáveis casos foi algo desse, né, específico pastor? que Deus me mostrou, porque eu estava em oração e queria saber pedindo resposta, por que eu estava tendo. Uhum. E Deus mostrou na pessoa da minha filha, e criança, somente quando é Inocente. criada no berço evangélico, é ensinada que a mentira. Eu creio. Então eu chorei muito e senti conforto de Deus. Deus queria consolar o naquele seu momento. coração e dizer que a Isso. sua oração não foi em vão. E o que o Glória a Senhor Deus. falou e pregou ali para o seu filho não foi em vão. Então prega aí, aproveita a oportunidade. Não deixe de falar aí para esse filho Aleluia. o que você tem que falar, que às vezes a gente tem medo, né? Muitas vezes o pai e mãe fala, não vou ferir, não quero, ele não quer ouvir. Fala, você é boca de Deus, é profeta do Senhor e a palavra de Deus não volta vazia. Glória a Deus, verdade. Né, pastor? Mas amém. Pastor, E eu tenho, só rapidinho, Pode então, ficar à vontade. quando eu tive a experiência que eu falei de orar a Bíblia, aí quando deu 1 ano e meio, né? Quando deu 1 ano e meio certinho, na minha casa tinha um armário assim, grande, e tinha um espelho desse na porta, assim mesmo. Aí eu cheguei do monte, fui mirar meu rosto no espelho, que eu gostava de ver o que Deus fez no meu rosto, aquela calmaria. Quando eu fui me mirar no rosto, você acredita? Saiu uma sombra da minha mente. glória a Deus. Saiu uma a sombra da minha palavra mente. liberta. Saiu uma sombra da minha mente. Poder E da palavra. aí a mãe dos meus filhos estava vendo, o que é isso? Ficou toda arrepiada. Aí eu digo, o Senhor libertou a minha mente hoje. Glória a Deus. Olha, desde esse dia, eu nunca mais eu tive impureza. Glória a Deus, Glória a glória a Deus. Jesus. As pessoas passo confiança para as pessoas, glória a Jesus Cristo. Então Deus, ele libertou. Aí eu entendi que através da minha libertação, a gente temos 4 capacidades para amar a Deus. A Bíblia fala, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, amarás o Senhor teu Deus com o teu coração, amarás o teu Deus com a tua força e com a tua mente, e de todo o teu entendimento. Meu Deus. Então, são as 4 áreas que Deus, ele Ele te fortalece. Então, é a última janela do corpo, que é mais difícil, que é a janela da mente. A janela da mente, então... Porque às vezes o corpo não está cativo, mas a Isso. mente está. Sim. Então, a janela da mente foi uma luta muito grande. Eu obedeci a voz e comecei a jejuar pela palavra. Depois que a minha mente foi liberta daquilo e eu nunca mais sei da palavra, eu leio 23 anos direto, já li tanto a Bíblia que eu consegui, pela graça de Jesus Cristo, gravar o Salmo 119 todo. Meu Deus, é o maior salmo Todo, da Bíblia, se todo. você não sabe. Versículo por versículo. É o maior salmo Versículo por da Bíblia. versículo, eu sei. Meu Quem me Deus. conhece sabe. Sabe que eu gravei todos, os amigos meus que Glória a Deus. Então, Meu muito amor pela leitura. Que maravilha, Foi pastor. a época que eu estava passando um momento muito difícil. Aí eu digo, Senhor, que situação, Senhor, me dê força. E Deus sempre falou comigo, meu coração queima. Deus falou assim, te esconde dentro do Salmo 119. E ali comecei a me esconder e comecei a ler todo dia o Salmo 119. Eu lia. Comecei a ler 3 meses lendo direto ele. Deus mandou me esconder. Você acredita? Foram 3 meses certinho. A prova cessou. Glória a Deus. E nesses 3 meses, quando eu ia correr na areia, eu corria só citando o Salmo. Aí esse Salmo leva cerca de 30 minutos você falando dele. Então, quando dava 30, 50 minutos, eu já tinha recitado ele quase 2 vezes toda. Então, eu ia correndo e citando o Salmo. Ia correndo, aí fui gravando, eu ia armazenando. É um negócio, um vício que Deus me deu. Então, eu fiquei mais viciado em leitura da Bíblia e oração do que por droga, quando eu era por droga e por bebida. Glória a Deus. Sério Ele mesmo. substituiu onde abundou o pecado, Isso. superabundará a graça. Isso. Né? Onde aí a máquina que o inimigo ali lhe pegava, foi Isso. aonde Aí eu agora entendi. armazena a palavra de Deus. Sim, minha pastora. Eu entendi o seguinte, que tinham muitos cristãos jejuavam diferente. Muitos cristãos jejuavam para ter um carro, um negócio e tudo. Aí eu digo, Senhor, se eu já jejuei pela palavra, então, Senhor Deus, eu quero que o Senhor eu quero jejuar para o Senhor fazer que eu venha amar o dom da oração ardentemente. Eu quero ser viciado na oração, Senhor.
E comecei a dizer, Senhor, estou abrindo esse jejum, Senhor Deus, para que eu seja uma pessoa de oração incansável. Amém, amém. Faz isso comigo, Senhor. Faz isso comigo. Eu vejo nos Salmos eles falando dessa sede de te buscar. Né, que aconteceu? Eu não consigo, até hoje eu sou da madrugada. Até Outro dia ele hoje. mandou, gente, um Salmo 4 da manhã para mim, eu vi de manhã. 4 e alguma coisa ali, uma intercessão pela minha vida. Sim, e glória a Deus. Muita gente, de madrugada eu mando áudio para muita gente. Ai, Depois daquelas 2 horas de oração constante, eu mando áudio para muita gente e Deus abençoa muito, graças a Deus. Aí o Senhor, ele nessa caminhada, ele foi ampliando, foi nos ajudando. Aí a minha filha, que eu deixei com 10 meses, com fome na época, foi crescendo no caminho do Senhor, comigo, caminhando. Minha companheira inseparável. Onde estava, desde pequenininha no meu ombro, todo mundo via. Para onde eu estava, ela pequenininha, subia as escadas da comunidade com ela no ombro. Indo para a igreja, ela foi crescendo. Aí ficou grande. Aí apareceu a área do esporte para minha filha. Foi muito gratificante, porque sabe que na comunidade, quando as meninas vão pegando aquele corpinho de mocinha, o perigo para as meninas é não ser mãe precoce, né? E para os meninos é não entrar no caminho do mal precocemente também. Então, tanto o adolescente como o jovem adolescente, como a menina adolescente, é muito difícil. Então ela estava numa fase já e ela é alta. Aí apareceu uma amiga da igreja, o nome dela é Eliane, e ela falou assim, Arnaldo, o filho dela era jogador de basquete. Tá tendo vaga lá no Flamengo, quer levar ela? Vamos lá, levar ela. Aí minha filha foi. Aí ficou no Flamengo, aí foi que aconteceu umas coisas com ela, e ela queria desistir. Ela estava sendo humilhada naquele lugar, não viajava, não fazia nada e tal. E ela queria desistir. Eu digo, não, minha filha, tu não vai desistir. Por isso é que é bom ter um pai de oração, uma mãe positiva. Não somente de oração, pai positivo. Pai, mãe que são positivos, com palavras positivas, que vêm enriquecer seus filhos. Eu disse, não, filha, tu não vai desistir, não. A porta que Deus abriu, aquela treinadora não tem poder de fechar. Vamos lá. Aí a gente fomos para a praia, foi refletir um pouco. Tinha um pessoal jogando vôlei, e na época era o Renato França, ele é treinador profissional de atleta de vôlei de praia. Aí uma bola caiu perto da minha filha, uma bola caiu perto dela lá. Aí ela pegou a bola e deu um saque, e o rapaz viu o tamanho dela. Essa menina é grande, é alta. Ela joga vôlei. Eu digo, joga vôlei, mas tá querendo desistir. Não deixa de desistir, não. Vocês são de onde? São da comunidade. Vocês não vem pra cá. Eu digo, mas a escolinha não é paga, não? Da comunidade não paga, não. Vem tu também com ela. E eu, que nem era inclinado para esse esporte, para essa área, né? Não era, sempre fui futebol. Fui por causa dela. Aí começamos a jogar, e depois a gente ia para coisa, eu armava uma corda, ficava jogando com ela. E aí fomos desenvolvendo. Aí naquele lugar eu me tornei um professor. Não sou formado, mas eu aprendi a dar aula. Que hoje eu dou aula para os meninos na comunidade. Entendeu? Já ajudei muita gente que joga bem. Aí minha filha foi se destacando, só que ela também começou a jogar rugby, que tinha uma menina que era da igreja, que é amiga dela, que é a Jéssica e a Raquel, que jogavam muito bem também em rugby. E levaram a minha filha, porque o treino da minha filha na praia, ela treinava na praia e na quadra no Flamengo. Se destacou, o Flamengo já deu uma escola boa para ela, uma bolsa lá do Pinheiro. Então as coisas foram mudando, que ela foi se destacando. Aí ela começou a se engraçar por esse rugby, que tem até o documentário aí, entre eu e ela, que teve esse conflito, que eu não queria que ela jogasse, que ela era jogadora de vôlei. Aí foi quando ela decidiu a ser jogadora de rugby. E eu falei para ela assim, eu digo, minha filha, da minha vontade não é essa. Aí tivemos aqueles conflitos, foi que ela viajou, aí a seleção brasileira, a delegação da seleção brasileira estava lá,
mandou esse contrato, mandou tudo. E falou que ele tinha uma excelente jogadora. Então foi a oportunidade de ela ingressar direto na seleção brasileira. Aí daí em diante eu deixei. Hoje ela já vai se formar em jornalismo, pela graça de Jesus, aquela minha que eu deixei com fome. Entendeu? Porque por causa dela que eu acho que eu cheguei, que ela foi uma da fonte para me chegar até Jesus. Amém. Porque aquela tristeza ali, ter deixado ela com fome, me doeu muito. E hoje ela já foi para as Olimpíadas de Tóquio. A primeira coisa que ela se lembrou, me deu deu um presente. E na época a Samsung fabricou celulares exclusivamente só para jogadores, né? A Samsung, fabricação única. Era meu pai, me lembrei logo de você, meu pai. Então, eu fui uma ponte para ela Ser um destaque hoje no esporte. Isso, ela sempre fala, meu pai é meu psicólogo. Ela tem psicólogo, ela sabe. Sim. Mas meu pai é meu psicólogo, meu amigo. A mudança, entendeu? Né? O pai que sempre, antes deixou com fome para, né, ali sustentar o vício, hoje é a referência para ela que está aí como atleta destacada. Sim. Aí eu viajei agora para São Paulo fui ver o jogo delas, elas ganharam. E elas estão indo agora para a Copa do Mundo da Inglaterra, dia 14. Amém. Estão felizes, então, graças a Deus, tudo foi para a glória de Deus. Se eu não Glória conhecesse a Deus. Jesus, a minha filha não estaria onde ela está. Glória a Deus. Se Deus não fosse muda. Jesus, né? Como que ia acontecer isso na vida dela? Se ela não, eu que fui um pilar para a caminhada dela. Agora, em todo lugar, dela. amigo. Não tinha a ver dinheiro para pagar passagem, eu arrumava bicicleta, vai de bicicleta, a gente arrumava skate, ela aprendeu a andar de skate, eu ia buscar minha bicicleta em casa, mas ia pro treino. Glória não a faltava. Deus, ou seja, que Deus ali recuperou a paternidade, que se Sim, não fosse a mão aquilo dele, que eu não tinha, eu passei. Jesus fez isso daí. Eu não tinha um amor paternal. A paternidade foi violenta. Que era de base de violência. Para mim, violência era normal. Eu fui crescendo num lugar porque criança é assim. Criança é assim. Se você cresce num lugar que é... Bênção, ela vai ser entendeu? Ela acostuma com aquilo ali. Para mim era normal a violência. A cena que o Senhor tinha em casa. Isso. Então, quando eu ouvia o amor sendo manifesto, para mim, aquilo ali seria uma... Como é que a palavra que a gente usa? Aquilo ali seria um impacto para mim. Aquilo ali não fazia parte do meu convívio. Entendeu? Caridade demais, amor demais. Para mim não fazia parte. Não fazia parte da minha vibe. Não era acostumado, né, pastor? Isso. Deus maravilhoso. Aqui estamos, né, com o pastor. A gente já está quase no finalzinho, né, Lai, ali do nosso podcast. Nosso tempo tá indo. Mas, pastor, eu quero só ler aqui um salmo que o senhor falou. Inclusive, eu amo esse salmo. Eu falo aqui em algumas aberturas, falo um pouquinho dele e quero repetir esse salmo aqui, porque tem tudo a ver com o nosso programa e ele falou esse salmo e é um salmo que eu amo. E depois desse salmo aqui, você não sai daqui, porque eu vou pedir para o pastor Arnaldo estar orando por você, para o pastor Arnaldo estar fazendo aqui uma súplica, está pedindo pela sua vida, você que está aí ainda no mundo dos vícios, que não consegue se libertar. O pastor Arnaldo ele falou aqui sobre droga, né, pastor? Mas também tem a pornografia, Sim. Tem outras séries de vícios, prostituição, se você está no adultério, se você está, não é droga, mas é cigarro, também é droga. Você pode até já ter ido para a igreja e está falando, eu não consigo me libertar. Deus marcou um tempo hoje aqui com você para que esse homem de Deus possa estar orando por sua vida. Mas olha só o que diz o Salmo 118, que o pastor nos falou aqui um pedacinho sobre ele. E a partir do 17 diz, não morrerei, né, pastor? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E é isso que os servos de Deus têm feito nesse lugar. Tem contado as obras do Senhor. Tudo que Deus fez nas nossas vidas, amados, é para ser contado. Porque quando a gente senta aqui e conta o que Deus fez, com certeza
essa palavra aqui vai ser de ajuda para as pessoas que estão aí do outro lado. Então, se Deus fez coisas na sua vida, não fecha a sua boquinha, não deixa elas aí parado, porque é o Salmo aqui que está dizendo: contarei, cantarei as obras do Senhor. As obras do Senhor não são feitas para estar escondida. Senão a Bíblia, né, não estaria contando aí sobre a ressurreição de Lázaro, sobre a libertação da mulher adúltera, sobre a cura de paralítico. Tudo que Deus fez não é para a gente colocar aí na gaveta e guardar. Tudo que Deus fez é para que Ele receba a glória. E qual é a maneira de Deus receber a glória? Você contar de onde Deus te tirou. E é isso que esse homem de Deus está fazendo aqui. Amém? Pastor, o senhor pode orar por esse povo de Deus que está aí do outro lado? Sim, sim. Vamos orar e querendo falar para você que não sei qual tipo de libertação, qual a área que você está mais fragilizado. Entendeu? Não invirta nela, você vai ser liberto, acredito. Não é porque você está aprisionado, talvez está indo para a igreja, mas está ainda fumando, ainda está num outros vícios. Vem para o Senhor vai te libertar, não fuja. Vem para cá, continua na presença do Senhor, porque é o único lugar que você vai achar descanso para sua alma e libertação para sua vida. Cristo é libertador e não cobra nada para libertar. Amém, Jesus. Amados, vamos orar por tudo. Amém. Senhor Jesus, quero te apresentar, Deus, todos os ouvintes desse Pod Cristão. Estamos reunidos aqui porque o Senhor é um Deus que une propósito. Amém, Jesus. E a tua palavra vai dizer, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Senhor, se tem alguma mãe aflita, Senhor Deus, console o coração dela, para não desistir das promessas, da esperança. Um pai aflito, uma pessoa, Senhor Deus, escravizada, que o Senhor venha alcançar com tua mão forte. Mostrar, Senhor Deus, que o que o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer muito mais na vida de outro. Basta somente crer. Basta somente uma palavra tua, Senhor Deus, e o Senhor mudará o cativeiro. Sim, Senhor. Tua palavra diz, Senhor Deus, em Jeremias 29:11. Eu que sei que pensamento que tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos deseja. Então passareis a orar a mim e me invocarei. Buscai-me e tu me acharás, quando tu me buscar de todo o teu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a sua sorte ou a sua história. Que o Senhor venha alcançar, que o Senhor, meu Pai, se tem pessoas que estão precisando de curas, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha manifestar o teu amor através, Senhor Deus, desse programa tão abençoado, que é um programa, meu Pai, de testemunhar o que o Senhor faz na vida de uma pessoa. De testemunhar, meu Pai, que o Senhor é capaz de fazer de um lixo luxo. Tu és tremendo, Senhor Deus. Porque há um ditado aí no mundo, Senhor. Um ditado no mundo que as pessoas, Senhor Deus, recebem como profecia na vida deles. Que pau que nasce torto, morre torto. Mas é uma revelação bíblica que diz que o Senhor é o carpinteiro de Nazaré. Tu és o Deus que endireita, Senhor. Amém, tu és o Deus que corrige. Sim, Deus se manifesta. Traga paz, Senhor Deus, a essa família. Traga paz a essa mãe. E, Senhor Deus, e conserta os caminhos tortuosos. E dá vitória. Que a tua luz venha resplandecer nesse momento profético de oração. E os céus venham se abrir, Senhor Deus. Dentro deste lar, dentro desta casa. Senhor. E a sua paz reinar. Porque diz a tua palavra que o Senhor, quando chamou Abraão, o Senhor não pensou em só Abraão. O Senhor chamou ele, Deus. Diz a tua palavra que o Senhor pensou nas famílias da terra. Aleluia. O Senhor diz a Bíblia, meu Pai, em Gênesis 12, versos, meu Pai, 1, 2 e 3. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, se tu uma bênção. Porém, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Pois em ti, Abraão, será bendita todas as famílias das nações. Logo o Senhor diz Paulo, que logo o Senhor prenunciou em Abraão o evangelho. Na pessoa de Abraão, aleluia, o processo da salvação para todas as famílias que crêem no Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado a você que esteve aí conosco até agora. Obrigado, pastor Arnaldo, pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Ele veio de Copacabana até aqui, Amém. É longe, é um caminho. Honra. Ele tirou o dia de folga dele para estar aqui conosco, então
que o Senhor Jesus possa continuar lhe recompensando, Amém. abençoando a sua chamada, a sua família, pastor Arnaldo. Glória Que a Deus Deus, o glória abençoe. a Deus, Muito obrigado glória a pela Deus. sua humildade de estar aqui conosco. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. E obrigado mais uma vez a você. E se Deus quiser, no próximo programa, nós estaremos transmitindo mais testemunhos, transmitindo mais fé, porque aqui é o Pod Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Que Deus os abençoe. Nos vemos, claro, se Deus quiser, no próximo programa. Porque você pode contar o seu milagre.